sejam muito bem-vindos para mais um momento, né, de conversa, de bate-papo sobre assuntos que possam importar para você. Eu sou Poliana Souza e hoje eu recebo aqui o Júnior, J. Júnior, que é alguém bastante especial, né, para mim, conheci recentemente, meu sócio de longidade, e a gente vai bater um papo sobre um assunto que eu achei muito interessante em uma conversa recente que eu tive com o Júnior, e eu nem tinha me dado conta do quanto isso também pode ser pensado na área da saúde, que é a neurocomunicação. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre neurocomunicação e cuidados em saúde. O J. Júnior, ele é administrador de formação, especialista em neurocomunicação, em gestão empresarial e ensino à distância. É proprietário da Academy Marketing e cofundador do canal Longidade, do qual eu também faço parte, e sócio da Neurobusiness Company. Atua como mentor e consultor empresário, e hoje a gente vai descobrir um pouquinho como alguns conhecimentos do marketing também podem ajudar os pacientes e os profissionais de saúde. Seja muito bem-vindo, Júnior. Ô, Poli, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, falando com a tua audiência. Você já me conhece há um bom tempo, sabe que falar comigo, né, não tem problema. Eu gosto de falar. Então, vamos falar sobre neurocomunicação com os seus ouvintes aí, com a tua audiência. Eu acho muito legal essa coisa da gente aprender uns com os outros, né? E do quanto eu tenho aprendido de saúde, né, de cuidados em saúde com profissionais que não são originalmente da área da saúde, né? E a gente já falou aqui antes, inclusive o nosso episódio de abertura desse projeto foi sobre comunicação, né, sobre comunicação em saúde, o papel da comunicação, mas foi com foco mais pelo ponto de vista da psicologia, né? A gente abordando muito mais a questão de notícias difíceis. E hoje, com você, eu quero trazer um pouquinho dessa visão da neurociência, né? O que a neurociência vem trazendo para a gente? Qual é a ótica da neurociência sobre essa questão da comunicação? E segundo os estudiosos da área, a neurocomunicação, ao integrar esses conhecimentos, né, da neurociências e das práticas em comunicação, acaba sendo uma ferramenta poderosa para transformar a comunicação entre as pessoas e para melhorar essas interações humanas em diversas áreas. Então, acho que é um pouco sobre isso que eu queria conversar com você hoje, Júnior. Só que para começar essa conversa, eu quero entender, né? Eu acho que eu estou tendo contato com isso agora. Acredito que muita gente que está nos ouvindo nunca ouviu falar nisso. Então, explica um pouquinho para a gente o que é isso que a gente chama de neurocomunicação. Legal. O que acontece, né? Você sabe que essa questão de nomes, terminologias, né? Eles têm muitas ondas, né? A gente já viu aí termos serem criados ou intensivamente utilizados, né? E de repente, assim, se queimaram. O coaching, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais recente que a gente tem disso, né? E a neurocomunicação, inclusive quem é da área científica, quem é neurocientista, não gosta dessas apropriações, tá? Você ouve falar hoje em neurocomunicação, neuroliderança, neuromarketing, neuroarquitetura, você ouve falar de tudo isso. E eu não quero e não gosto muito de me apegar a essa nomenclatura, porque, a despeito aí das questões científicas, acadêmicas, né, existe um ganho, né? Qual que é o ganho? O que é a neurocomunicação? É exatamente uma área de intersecção entre a neurociência e a comunicação. A comunicação é uma das habilidades mais antigas aí do ser humano, né? Quer dizer, ele começou como uma interação com o meio, não havia comunicação como a gente conhece, era mais interação, né? E aí a gente evoluiu e chegou à comunicação da forma, né, das diversas formas que a gente conhece. E aí, o que o termo neuro veio forte na comunicação? É quando a gente começa a ter, através da ciência, principalmente com o uso, né, dos exames de imagem dinâmicas, aonde você conseguiu ver como o cérebro se comporta ou se comportava
sobre alguns aspectos relacionados à comunicação, né? E aqui eu estou falando na comunicação no sentido amplo dela, né? A comunicação não precisa ser necessariamente essa comunicação formal que a gente aprendeu na escola, onde a gente tem o emissor, a gente tem lá o receptor, a mensagem, o código e tal. Não, a gente está falando aqui da comunicação no seu sentido amplo, né? Então, você está passando na rua e ouvir um barulho, ver uma imagem, isso é a comunicação. Estão fazendo algum tipo de intervenção, tentando te influenciar, aí, né, surge a palavra influenciar, ou influenciar o seu comportamento através de um mecanismo de comunicação. Então, é a interação dessas áreas. O objetivo dela é tornar mais eficiente, né, a comunicação. De que forma? As pessoas acham, até quando a gente vai dar algum treinamento relacionado com comunicação, seja para liderança, seja para vendas, que você vai dar uma fórmula, né? Como se fosse um botãozinho. Olha, você aperta esse botão, você usa a palavra urgente e a pessoa vai sair correndo para poder fazer aquilo que você quer que ela faça. Não, a gente está falando sempre em probabilidade. Você aumenta as chances ou as suas chances de obter o objetivo que você quer com a comunicação usando de algumas ferramentas, algumas práticas que a ciência já mostrou que funcionam para a gente. Então, assim, a gente tem estímulos que nos impactam de alguma maneira para nos estimular a determinada ação. Então, a forma como a gente comunica impacta o nosso cérebro e, portanto, impacta nas nossas decisões, é isso? Isso, exatamente, né? E aí a gente pensando naquela comunicação objetiva, como a gente está falando de um médico, de um profissional de saúde, de um professor ou de um vendedor, eu quero impactar, né, o comportamento, a tomada de decisão, porque o que você quer no fundo, por exemplo, como médico, como profissional de saúde, é que você chegue para essa pessoa e fala para ela assim, olha, você não pode mais fumar, né? E ela simplesmente, tadã, não fuma mais. E você sabe muito bem que não é assim que funciona, né? Quando a gente fala em hábitos, em tomada de decisão, em comportamento, a coisa não é tão simples assim. Então você tem que pensar numa comunicação estruturada. O exemplo aí que mais rápido que vem sobre isso, voltado para a área de saúde, né, uma campanha pública, por exemplo, é aquela ideia de você colocar imagens de pulmão feio em maços de cigarro, né? Então você coloca um pulmão, coloca uma pessoa vou usar até um termo aqui, meio que deteriorando por conta dos efeitos do cigarro. Isso é uma maneira de comunicar, é uma maneira de você impactar. Isso, com certeza, tem mais influência, tem maior influência na tomada de decisão da pessoa, né? Na motivação para ela parar de fumar, do que simplesmente a gente falar, olha, fumar faz mal, né? Mas a gente também tem que saber que comunicação ele é um processo. E, ao ser um processo, ele leva tempo. Quanto mais complexo aquilo que você quer mudar, que você quer influenciar, mais elaborada tem que ser essa comunicação. Então, ela tem que ser planejada, treinada, né, para você conseguir causar as transformações aí que você comentou no começo. Você deu um exemplo, né, dessa questão da campanha do cigarro, que foi uma campanha pública, ainda tem, né? Assim, enfim, existem campanhas que usam do efeito negativo do álcool, do efeito negativo do cigarro, mas você tem outros exemplos de como a neurocomunicação pode ser aplicada, não só na área da saúde, né? Assim, eu quero impactar, eu quero mudar um comportamento, eu quero influenciar as pessoas a determinadas decisões. Tá, legal. Eu vou usar um exemplo assim bem prático, ele é até pitoresco, né? Que é uma ferramenta de comunicação que você pode usar, que se chama Nudge. Inclusive, tem um livro com esse nome, não sei se você já viu, é uma capa de um elefante tentando empurrar alguma coisa. E, coincidentemente, eu tive a sorte de ver isso. Na época, eu não tinha esse conhecimento, mas as coisas se conectaram, né? Eu fui, em 2006, na Copa da Alemanha, né? Eu fui lá tentar ver o Brasil ser campeão. Enfim, não consegui ver ser campeão, cheguei no dia que ele perdeu, mas eu fui ao banheiro público, e no banheiro masculino tem aquela peça que se chama um mictório, perfeito?
E nesse mictório tinha uma travinha que parecia uma trave de gol no mictório. Invariavelmente, né, isso tem um objetivo, o homem tenta acertar aquele gol. Né? Isso é uma forma de comunicação. Qual que é o problema? Depois fui entender, porque tinha uma experiência, começa com uma mosquinha que eles colocam. Tinha problema, banheiros públicos com alto movimento, alta circulação de pessoas. Você imagina a sujeira que acontece, né? Colocar isso, o cara instintivamente ele vai mirar naquilo, né? Então, essa é uma maneira, por exemplo, de você comunicar algo, perfeito? Você não precisa falar com ninguém, você não precisa escrever uma frase, você faz o que a gente chama de uma intervenção, né? Aqui a gente vê muito assim, aliás, frases educadas, quando você vai numa indústria, né? Tem lá, ao usar o banheiro, use a descarga. É como se fosse uma ordem. A gente vê que aquilo não funciona. Tem a frase e as pessoas ignoram. Então, a neurocomunicação, né? As ferramentas de neurocomunicação, o conhecimento da neurocomunicação nos ajuda nesse sentido, né? De você achar maneiras de interferir no comportamento, no hábito das pessoas. Eu ia te falar disso, assim, uma coisa que me surgiu enquanto você estava falando da campanha do cigarro, porque assim, algumas pessoas falam do efeito da ordem negativa, né? A mensagem negativa do não faça, nunca, né? Que isso é ruim, na verdade, né? Que a gente consegue influenciar mais, ah, enfim, comportamento ou a resposta que a gente quer com mensagens positivas, né? Isso procede na Isso. neurocomunicação? Olha, procede, e de novo a gente tem que relativizar, porque é em termos, né? Isso tem muito a ver com a pessoa que está do outro lado. Tem pessoas que elas funcionam, né? A gente usa muito aquele exemplo do estresse, né? Quer dizer, de pessoas que reagem mais à dor do que ao prazer, por exemplo. Né? Então, quando você fala, a maioria das pessoas, se tiverem que escolher, né? Existe uma área da economia que se chama economia comportamental. Tem um cara que se chama Dan Ariely, ele é ótimo nessa pesquisa, não sei se você já viu essa figura dando palestra, ele sofreu um acidente, então metade, ele está barbado hoje, né? Usa barba, então metade do rosto dele tem barba, outra metade não tem. E ele que aplica muito isso, ele fala assim, a gente reage mais à dor do que ao prazer. Eu fujo muito mais de perder R$ 10 do que de ganhar R$ 10. Né? Eu ajo mais para poder evitar perder R$ 10 do que para poder ganhar R$ 10. Né? Então, assim, às vezes fala não ou pegar uma emoção negativa. A questão não é necessariamente você falar da palavra não, né? Tem até uma brincadeira que virou hoje brincadeira. Não adianta falar não, porque o que fica na cabeça da pessoa é aquilo que você fala. Né? Não veja uma borboleta com bico de pardal aqui e a pessoa vê, né? Isso é coisa da PNL, não tem comprovação científica sobre isso, mas a comprovação científica que tem se eu toco numa emoção negativa, né? E aí é só você pensar, tem cachorro aí, né? Se a pessoa já tem medo de cachorro, se você falar para ela que tem um cachorro, que o cachorro vai morder ela vai evitar, e você influenciou o comportamento dela para não fazer aquilo. Né? Eu demorei muito tempo, por exemplo, para poder me dar bem com natação, porque quando eu era criança, a minha mãe, para poder me proteger, claro, porque muito do que acontece é para proteger, né? Nossos pais fazem para a gente da forma que eles aprenderam. Ela falava assim, a gente estava na praia, eu molhava o calcanhar, e ela já falava, não vai fundo, você vai se afogar, não vai fundo, você vai se afogar. A palavra que ficava é você vai se afogar. Entendeu? A intenção dela era ótima, então ela tinha que comunicar isso para mim de outra forma. Né? Então, sim, a gente reage mais ao que é negativo do que ao que é positivo. Eu fiz essa pergunta porque, assim, a gente tem muito hoje, cada vez mais, os trabalhos relacionados à atividade física, por exemplo. E muita Sim. questão da atividade física no envelhecimento, né, permitindo independência e tudo mais. E aí eu vejo postagens de diversos colegas, alguns numa linha mais mostrando, olha, atividade física, para que você faz? Para carregar seu neto no colo, para conseguir ir no banheiro sozinho,
para carregar a sacolinha do supermercado sozinho. Então, muito dessa questão da independência e do poder fazer coisas que você quer. Mas eu vejo algumas postagens de alguns colegas muito agressivas, assim, do jeito assim, você não quer ficar, sei lá, numa cama com alguém precisando cuidar de você, faça atividade física, mas num tom mais agressivo. E isso me pega de um jeito ruim quando eu vejo do tipo, assim, o que você falou é de cada um, né? Assim, a mensagem do outro que me diz, né? Olha, faça atividade física para você ter qualidade de vida, para você carregar seu neto no colo, para você brincar com seu neto, para você, sei lá, viajar com seu parceiro, para você. Essas me pegam muito mais do que a pessoa fazer terrorismo, entendeu? Assim, o terrorismo me pega de um jeito ruim e eu fico olhando e pensando, gente, se eu sou o paciente dessa pessoa e sou tratada nesse terrorismo, eu não sei se eu volto. Pois Assim. aí tem uma outra questão que é o contexto também da comunicação, né? Então, você tem o seu objetivo, que eu gosto de chamar, inclusive, essa forma que eu proponho de comunicação intencional, né? Quer dizer, você sempre que você for falar com alguém, você tem que ter uma intenção, ainda mais se você está trabalhando, se você está falando no momento de trabalho, você tem um objetivo ao conversar com essa pessoa, né? Então, o que, que acontece? Como a gente falou, sim, que tem algumas pessoas que gostam ou que não gostam, mas nem sempre ela tem consciência do que de fato a motiva, tá? Você aí já deve ter pacientes que não faziam atividade física, ou que não fumavam, ou que fumavam, ou que bebiam, ou, enfim, que agiam, vou chamar da nossa maneira mundana aí, do ponto de vista de saúde atual, e que você falava bonitinho com ele e ele não mudava. Aí, de repente, ele teve um acidente qualquer, uma intercorrência, ou um infarto, ou um AVC, ou viu alguém do lado dele, um amigo querido morrer, e pumba, ele não fala, mas ele parou de fazer o que não podia fazer. Perfeito? Então, assim, tem mais a ver, de novo, com o estilo. Eu também não gosto, mas eu não consigo lembrar agora exatamente, mas eu tenho certeza que já teve coisa que eu já fui impactado, que eu mexi no meu comportamento pelo medo, pela forma como vem, né? Essa coisa, por exemplo, que você fala dos netos, né? Eu tenho essa situação e tenho um neto de 3 anos, enfim. E o fato dele chegar e eu um dia ter sentado com ele piquitico ainda no tapete para poder brincar com ele e perceber que ficar mais do que 3 minutos com uma perna flexionada, entendeu? Agachado com ele brincando, não é uma coisa muito fácil, né? Eu percebi, eu fui tocado por isso e levantou um flag para mim. Ô, Júnior, você tem que fazer mais atividade física, você precisa de mobilidade, você precisa aguentar ficar mais tempo lá. Mas disse eu já sou aquele cara que vai sempre na atividade física. Vira e mexe, eu me pego aí dando o meu olezinho na minha agora comunicação interna, falando, vou fazer isso aqui primeiro, hoje eu não faço, amanhã eu faço. Por isso que eu digo que a complexidade, a elaboração da comunicação, ela está muito vinculada com a complexidade da intervenção que você quer fazer. Mudar o hábito de uma pessoa de 60 anos não vai ser só a imagem de cigarro, não vai ser só uma conversa carinhosa, uma comunicação não violenta. Por isso que eu acho que é fantástico esse mundo da comunicação, porque é um jogo de tentativa e erro, sabe? E você vai usando aí, porque tem várias ferramentas para poder ajudar nisso. Então, aqui de novo, né, apesar da gente ter toda a questão aí dos estudos de neurociência, de novo, não tem receita de bolo, né? É a história de cada um. Cada um Não vai tem. reagir à forma de comunicação do outro conforme a sua própria história, né? As suas próprias vivências prévias, né? O ideal é assim, a gente tende, quem está se comunicando com um propósito, a gente tende a usar aquilo que está mais à nossa mão, aquilo que sempre deu certo, né? Quando a gente encontra uma situação desconhecida, a gente volta para as nossas bases, né? Então a gente vai usar a estratégia que a gente conhece, igual aquela frase, eu gosto muito de frase, né? Para quem tem martelo, tudo é prego, né? Então, assim, se o martelo é a ferramenta, se
Se o meu pai falava bravo comigo e me ameaçava, eu vou tentar usar com o meu filho, vou tentar usar com o meu irmão, vou tentar usar com o meu funcionário, até um dia a gente espera que a pessoa aprenda, putz, não está funcionando. E aí eu vou usar a ferramenta certa. E o grande segredo da comunicação é você não se preocupar tanto com a tua ferramenta, com como você se comunica, mas o que influencia a pessoa que está do outro lado. Por isso que algumas estratégias, né, de você criar um rapport, de você conhecer melhor a pessoa, e aqui eu já estou fazendo sugestão, tá, Poli? Já estou atravessando aqui o filme aqui, né? É assim, antes de você dar sugestão para um paciente, procura conhecer dele um pouco mais, né? Procure entender como ele reage, né? Ou por ele, ou através de um acompanhante, de alguém que está acompanhando ele. Como que ele é? É uma pessoa mais reativa à mudança, não gosta de mudar, é uma pessoa, né, menos aberta, vamos dizer assim, a novas ideias. Tem pessoas que são mais influenciadas, sim, por mensagens altruístas, de contribuição com a comunidade, com os familiares. Então, encaixar na tarefa, né, que você tem com o seu paciente, entender melhor, previamente, como ele reage a algumas ferramentas de comunicação, vai sim te ajudar a fazer o que eu falei aqui, que é a comunicação intencional. Parar, analisar, planejar e aplicar a ferramenta correta. Quando não, mais de uma, né? Isso a gente já está falando aqui que uma só não resolve. Interessante, porque eu estou aqui pensando que isso é o que vocês fazem no marketing, né? Vocês têm a persona, e aí nessa persona, imagina como a persona deste produto pode, enfim, reagir aí às questões, e aí aqui a gente está falando, na verdade, talvez meio adaptar, né? Porque assim, aí a minha persona é o paciente, aí eu vou adaptar o Isso. meu produto, que é o que eu quero passar para ele de orientação, de mudança de estilo de vida, de adesão ao tratamento medicamentoso, que isso é uma dificuldade grande da gente também, muitas vezes, né? Eu vou tentar usar as ferramentas para atingir aquela pessoa. Então, assim, eu transfiro aquilo que a gente aprendeu para o marketing para um ambiente, por exemplo, como de saúde, é isso. Exatamente, Paulo. Assim, é que o marketing ele sai na frente, né? Ele tem, a gente brinca, que ele tem o objetivo do Pix, né? Então, tudo que é movido pelo Pix, ele sai na frente porque o retorno ele é mais observável, né? Você percebe. Mas é exatamente isso. E para você ter uma ideia, como hoje, na área em geral, né? Mas no marketing também, a quantidade de informações, de dados que você tem das pessoas e a flexibilidade que a gente tem nas redes sociais, nas ferramentas de marketing, de você personalizar, isso vira uma loucura e aumenta a eficácia do processo. Então, assim, você já deve ter ouvido falar em vários perfis que existem. Tem análise comportamental de perfil que fala que o cara é tubarão, lobo, águia. Então, tem um outro que fala o tal do DISC, que está mais relacionado à área profissional. Então, assim, o que a gente vê é as pessoas fazendo as configurações de campanha de marketing, por exemplo, com uma fala específica para cada perfil. Então, é a hora que você fala, mas tem cara que vai lá e põe medo, tem cara que vai lá e fala bonitinho. Pois é, ele fica testando a comunicação, o modelinho ali, a mensagem, para cada um desses 4 perfis. Entendeu? Ele vê qual funciona melhor, ele entende que o perfil da maioria dos clientes dele é aquele lá, e aí ele vai lá e valida e expande, escala, como a gente fala, né? Na saúde é a mesma coisa, né? Quer dizer, sim, a tal da anamnese que vocês fazem, né? Que é essa coisa de buscar um pouco, não, buscar bastante, né? O histórico da pessoa, o que ela está sentindo, e etc e tal. Eu acho que também seria interessante ter um momento em que você busca um pouco mais como essa pessoa reage. Entendeu? A comunicação para você ser mais certeira. Mas sempre vou lembrar, né? Um modelo só não funciona. Então, você quer... vou usar o seu exemplo aí do cara aderir à medicação. Por que ele não adere à medicação? Porque ele esquece? Porque ele não acredita? Não é? Porque ele sai correndo, tem uma vida atribulada?
Ok, mais do que falar da comunicação, você pode sugerir a ele como inserir isso na rotina dele. Se você tem um telefone, um aparelho celular que te permite colocar lá a agenda de medicamento, ensina para ele usar isso, vai lembrar ele todo dia, ensina ele a configurar, se for o caso, ou sugira ele ir para a universidade do YouTube e usar lá na universidade do YouTube uma maneira dele configurar isso, né? Se você tem uma pessoa que dá esse medicamento para ela, como que ela também pode fazer para não esquecer, para convencê-lo mais de usar o medicamento, né? Eu lembro, falando aqui para você, de um episódio com a minha mãe, né? Eu vivenciei o Alzheimer da minha mãe, fui morar com ela num período ainda que eu conseguia dar conta e ajudar. Eu me lembro de um episódio que a menina que cuidava dela chamou ela para tomar banho. Falou, dona Vilma, como sempre fazia. Dona Vilma, olha, 4 horas, está na hora de tomar banho, vamos tomar banho? Aí a minha mãe falou, não. Mas, dona Vilma, todo dia a senhora vai, vamos lá, preciso tomar banho, já vou dar o lanche para a senhora depois. Não. E ela ficou tentando convencer a minha mãe daquela mensagem que ela tinha dado. Eu fiz assim para ela, ó, para, corta tudo, vai lá para o fundo. Ela largou, a minha mãe estava assistindo televisão, ela deixou a minha mãe, eu fui lá no fundo e falei assim, ó, faz o seguinte, dá 5 minutinhos e volta lá e fala para ela o seguinte, ô, dona Vilma, a senhora pediu para lembrar a senhora de que está na hora de tomar um banho, quando fosse 4 horas era para a senhora tomar um banho. Já deu 4 horas, vamos. Ô, Poli, batata, entendeu? E aí, claro que eu não fiz nenhum exame com minha mãe para poder saber, mas eu conheço o comportamento dela. A exemplo de muitas outras pessoas. Eu falar para as pessoas o que deve ser feito não é melhor para poder convencê-la a fazer do que eu dizer que foi ela que constatou. Não é? A gente sabe muito bem aí quando a gente quer. A pessoa que muda melhor é aquela pessoa que ela decide, ela quer se apropriar da decisão e não decidir por causa dela. Funcionou bonitinho. Foi lá, dona Vilma, olha, a senhora pediu, são 4 horas, a senhora já quer ir tomar banho? Aquele mau humor, o não dela passou. Né? Então, veja como bobeirinhas, como a observação, inclusive, você ficar atento. É uma coisa dinâmica, né? Você fica atento se dá certo, se não dá, você vai lá e muda e tenta de novo. Eu estou pensando aqui que tentar traçar, né, o perfil do nosso paciente e tentar, talvez, ajudá-lo a entender por que determinadas condutas são importantes para ele, né? E o quanto ele pode participar dessa decisão pode nos ajudar nessas questões, né? Tanto em relação à mudança de hábito, que é dificílimo, né, Júnior, mudar hábito. Muito difícil, muito difícil. Né? Se a gente for andar aí pelo lado da neurociência, né, entender como o cérebro funciona, a gente vai perceber exatamente isso, ou seja, os caminhos são traçados, né? É igual andar na grama ali, quanto mais a pessoa faz aquilo, reage daquela forma, mais sedimentado fica aquele comportamento. E aí, um belo dia, você chega para ele e fala, olha, não vai ser mais. Por quê? Um motivo muito nobre, é para você viver mais. Tá bom, mas ok, eu vou. Ele fala conscientemente que ele quer, mas para agir, né, para poder criar um novo caminho, né, que substitua esse caminho mais velho, porque outra coisa que o pessoal da psicologia fala, né? Mudança, você não consegue eliminar um hábito, você consegue substituir um hábito. Simplesmente a pessoa parar não é fácil, quer dizer, é mais difícil ainda. Então, uma das estratégias da comunicação, né, ou de uma intervenção que você faz, é sugerir, por exemplo, que essa pessoa troque esse mau hábito por um hábito mais saudável, no caso aí, falando de saúde. É interessante, né, isso, é interessante. E aí quando você fala dos caminhos, na verdade, a gente está falando de caminhos neuronais mesmo, né, assim, o caminho neurológico daquilo já está formado, né, e aí você tem que fazer novas conexões lá aqui dentro, né, para você ter esses novos caminhos de um novo hábito, né, e isso leva tempo também, né, você tem que Isso repetir, leva tempo. repetir, Sim, repetir, demais, né? repetir. A gente vem tentando há muito tempo, né? Se a gente começa a olhar aí as principais terapias, né? Psicoterapia, hipnose, coaching, comunicação não violenta, terapia comportamental, tudo isso é forma de comunicação, né? Felizmente, hoje a gente tem aí um arsenal
de ferramentas que ajudam as pessoas a fazerem essas mudanças, né? A incorporarem esses comportamentos. E eu diria mais, vamos pensar na prevenção. Aqui a gente está meio que falando só da questão já instalada, né? E eu já ouvi você falando, eu acho muito legal essa abordagem, né? Médico não é para tratar de doença, né? Médico é lembrado para... Não, é para tratar saúde. E saúde é evitar, é prevenir a doença, né? Então, o que não pode ser feito, por exemplo, né? Para a gente já ir acostumando as pessoas a incorporarem hábitos mais saudáveis na vida delas, né? O que não falta é conteúdo. A gente aí, principalmente, que está muito... Você mais ainda, né? Mas conectado com longevidade, a gente vê que tem muito preventivo a ser feito, né? E aí, como é que a gente comunica isso para as pessoas incorporarem esses hábitos? Essa é a nossa luta lá. Muito interessante. Júnior, eu tinha até outras coisas para te perguntar, mas a gente está aqui caminhando para o nosso finalzinho, e aí eu queria saber que mensagem importante relacionado, né, à neurocomunicação e saúde, tanto para os profissionais quanto para os indivíduos, para as pessoas que procuram os profissionais de saúde, você acha interessante deixar? Olha, eu ouvi uma frase esses dias muito legal, né? As pessoas falam muito em ser fluentes, fluentes na língua tal, fluentes naquilo. A gente tem que ser fluente em gente. A gente tem que entender que quando a gente está se comunicando, a gente está falando com uma outra pessoa do outro lado, né? E a gente sabe dessa imprevisibilidade do comportamento humano. Entender e usar exatamente essa comunicação que eu chamo de comunicação intencional, ou seja, eu vou conversar com alguém, deixa eu pensar o que eu quero dessa conversa. Qual que é o meu objetivo final? É convencê-lo, é mostrar para ele que eu gosto dele, é mostrar que eu tenho um conhecimento, é trazer um conhecimento novo, né? Então, assim, a partir do momento que eu sei o que eu quero fazer naquela comunicação, eu já consigo identificar tanto ferramentas, aí eu estou falando modelos para poder se falar, né? Como tipo de abordagem mesmo para poder fazer. Não vamos esquecer, né? A comunicação é o meio que comunica, que conecta duas pessoas. Estamos falando de pessoas. Precisa da parte técnica? Precisa, é claro, às vezes você tem que trazer essa informação, mas não convence. Lá, né, na Grécia Antiga, a gente tinha a questão lá do discurso, né, que é o ethos, pathos e logos, né? Então, assim, você vai comunicar, já fica aí uma ferramentinha boba para você praticar para a sua audiência aí poder praticar, né? Você quer comunicar alguma coisa para alguém? Trabalha primeiro o ethos, ou seja, a sua autoridade. Quem é você para poder falar aquilo? Se você não tem essa autoridade, empresta ela de alguém, né? Segundo, é o logos, ou seja, qual é a parte racional? Porque as pessoas acham que elas são racionais. Então, põe o racional, mostre para ela de maneira racional como que ela pode atingir um objetivo, ou como aquela comunicação, ou fazer aquilo que você quer, vai funcionar. E, por último, né, a gente está falando do pathos, que é o emocional. Toque na emoção. Não estou falando de sentimentalismo, estou falando de tocar na emoção, né? Então, eu usando isso aqui, né? Olha, hoje eu tive uma conversa com a doutora Poliana. Ela é geriatra. Já emprestei a sua autoridade, o Poli. E aí, você acredita que ela me falou que 80% das pessoas que têm uma doença tal, tem porque não fazem atividade física? Trouxe o racional. E aí eu vou lá e coloco. Então, para poder pensar. Você vai querer ver seu filho crescer, o seu neto crescer? Você vai querer ver o seu neto, a sua neta casarem? Então, olha, você é jovem ainda. Pensa nisso, hein? Você viu a gente aplicando a ferramenta? Uma frase simples. Então, coloque mais intencionalidade na sua comunicação, sabendo que você tem do outro lado um outro ser humano. Muito interessante isso, né? Eu acho que a coisa mais importante é a gente se sentir considerado nos processos de comunicação, né?
E é isso, quando a gente é só puramente técnico, só puramente a razão, o outro realmente não se sente considerado, porque de fato ele não foi olhado, né? Você não conseguiu identificar o que é importante para ele de verdade. Assim, olha, só de imaginar, né, que tem pessoa hoje que acredita que a Terra é plana, você já consegue ver que a lógica, entendeu? Que o racional sozinho não é o suficiente. Entendeu? Tem mais motivos do que a racionalidade para você poder convencer alguém de alguma coisa. E, Júnior, para a gente encerrar de fato aqui, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo e não vai ser diferente para você. O que que importa para você? Então, olha, o que importa para mim é o seguinte: eu passei os meus perrengues na vida, né? A gente sofre meio silencioso, mas a gente aprende muito. Então, uma coisa que me toca muito é ver pessoas aí, às vezes, sofrendo. E eu não estou falando do sofrimento psicológico, aquela coisa. Não, mas não conseguindo fazer o que quer, sendo excluída ou não se sentindo incluída, simplesmente porque ela não sabe do poder da comunicação, né? Do quanto a gente se comunicar bem pode fazer toda a diferença na vida. Então, a gente até já conversou previamente olha, deveria ter curso. Sim, a gente aprende língua portuguesa, a gente aprende comunicação e expressão, mas a gente não aprende a se comunicar da maneira como ela deveria ser ensinada. Então, aprende, não desista. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Comunicar para você é muito importante. É a sua Assim, área, né? sim, eu cheguei aonde eu cheguei, virei quem eu sou, porque em algum momento eu percebi que isso era uma habilidade que faz a diferença, né? A gente subestima, porque a gente fala desde pequeno, fala até errado, a gente fala, mas a gente não presta atenção no que a gente fala. E dá para fazer muita coisa quando a gente se comunica bem. Júnior, onde as pessoas te encontram? No Instagram, jjúnior, J com 2 T's, né? jjúnior.br e no LinkedIn, jjúniorbr, tudo junto. E no nosso canal Longidade, lá, né? Nos nossos podcasts, a gente está lá também, @Longidade. Então, passou por ali, vai me encontrar. Me segue lá. Júnior, muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter usado aí um pouco do seu tempo para estar aqui comigo nessa conversa. Eu espero que quem esteja nos acompanhando, né, seja ouvindo ou seja vendo, né, assistindo a esse nosso bate-papo, eu espero que essa conversa possa contribuir de alguma forma, possa te ajudar de alguma forma, e se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada, Júnior. Eu que agradeço. Obrigado, Poli.